Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Vocês estão ouvindo aí o barulho de pessoas conversando ou discutindo sobre alguma coisa. Talvez discutindo sobre política. E aí, você é daquelas pessoas que gosta de falar, discutir sobre política? Talvez não, porque alguns consideram um assunto indesejado, pois cada um tem o seu ponto de vista conforme o seu partido. Aí é que está a questão. A política está em todo lugar. Tem política dentro da sua casa, tem política na escola, na igreja. Talvez você tenha receio de fazer comentários ou não gosta de entrar em discussões quando se fala em partido. Sim, porque, afinal, a discussão partidária pode gerar algum conflito devido ao assunto divergente entre eles e torna-se um assunto desagradável. Mas quando se fala de política, é necessário entendermos o seu significado. Política, então, significa a atividade da governança do Estado e das relações de poder e também em uma auto de negociação em benefício ao que se rege. Ou seja, a política daquele partido deve beneficiar a cidadania de forma geral. Então, quando você discute sobre o partido, você tem que saber que a política, o discurso daquele partido deve trazer benefícios de forma geral. Política também está relacionado com organização, direção, administração de uma nação ou de um estado ou sobre aquilo em que a pessoa tem autoridade. Ou seja, a política está em todos os lugares. Minha irmã Mary Ellen, eu sei que você não gosta de discutir sobre partidos políticos, mas qual é a necessidade do cristão estar por dentro das discussões políticas, das ideias que cada partido tem? Este é um assunto pertinente, pois estamos no ano de eleições, época de campanha política, aonde seus partidos vão colocar suas propostas, onde as pessoas vão analisar se de fato essas propostas vai fazer justiça e se vai atender a todos. No início, quando se lança a proposta, é claro que o candidato vai querer atender a todos os necessitados. Mas ao longo do caminho pode-se perder o objetivo. Mas o fato é, por que é importante, mana, estarmos por dentro das ideias partidárias, principalmente nesse ano de eleições? Eu não gosto de falar de política e algumas coisas mudaram, né? Já faz muitos anos que a gente não vive próximo e sim, houve uma mudança no meu comportamento em relação à política, porque eu tinha aversão à política pela maneira como me foi apresentado. Eu meio que criei um tipo de estigma onde eu não gostava de política pela experiência que eu tive na minha vida. Quando eu cresci um pouco, eu entendi que eu tinha que compreender, sim. Eu tinha que compreender, sabe aquelas siglas dos partidos? As pessoas nem pensam o que significa aquilo. Sabia que tem gente, que tem partidos que são democráticos, outros que são comunistas, outros que são socialistas? Então tem que se relacionar qual é a ideologia daquele partido. Tem gente que nem pensa nisso. O que um partido democrata pensa? O que um partido progressista pensa? O que um partido comunista pensa? As pessoas não refletem sobre os fundamentos. E é aí que entra a importância de saber e de aprofundar no conhecimento. De forma alguma, olha o que eu estou dizendo, de forma alguma você é obrigado a se manifestar ou apoiar ou fazer o que for. Mas que você tem que conhecer, está governando sua cidade, está governando o seu município, está governando o seu país.
E você não tá nem aí para o que a pessoa pensa, os fundamentos, a ideologia, porque você ficou alheio, porque você não gostou como eu. A experiência que eu tive foi horrível. Só que hoje mudou muito, graças a Deus, porque hoje eu compreendo que eu preciso saber qual é o fundamento ideológico por trás daquele partido, quais são as pessoas que estão por trás, qual é o histórico dessa pessoa, o que essa pessoa fez antes, como foi a vida dessa pessoa antes, porque isso vai dizer muito no futuro. Eu estou colocando a minha pátria, o futuro dos filhos, dos netos em questão. Então é fundamental que o cristão tenha esse posicionamento. E se Deus te chamou para poder trabalhar com a política, por favor, vá lá e trabalhe. E seja um modelo. E entenda que você está ali para abençoar as pessoas. E que você tem uma responsabilidade muito grande de se manter íntegro e fiel à palavra de Deus. O que é certo é que todos nós temos que conhecer e entender de política, sim. É isso aí, mana. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está conosco desde o início, Deus te abençoe, parabéns. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, faça algum comentário hoje sobre a questão política. Salmos 82 é o nosso salmo de hoje. Se você tiver Bíblia, abra, se não, depois você faça a leitura. Salmos 82 não é um salmo político, mas fala diretamente de política. E aí eu disse que a política está dentro de nossa casa. Por quê? Porque existe um governo, existe uma autoridade. E onde existe esse governo, essa autoridade, é necessário ter leis. E dentro de uma casa, por exemplo, na família, existe uma lei, um governo? Os pais estabelecem, por exemplo, um horário para o filho chegar. 8 horas, todos devem estar dentro de casa. É uma lei. A lei, dentro de uma igreja, conforme as escrituras, para participar de uma santa ceia, precisa ser batizado. A lei de uma escola, a política de uma escola, para você ser matriculado, é necessário ter tal requisito. A política de um governo, a política de um segmento, enfim, existe a política aonde existe um governo, aonde existe uma autoridade. E existem essas leis estabelecidas. E para que serve a lei? Para trazer organização. Por exemplo, se não houvesse leis de trânsito, quantos carros já teriam batido, quantas pessoas já teriam sido atropeladas se não tivesse a lei da previdência, se não tivesse a lei da inclusão, se não tivesse as leis. Todos iriam andar conforme a sua própria vontade e a vida seria uma bagunça. E qual a relação de falar sobre política, governo, lei com o nosso capítulo de hoje? É só você ler. Versículo 1 você vai descobrir. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Selá. Este salmo apresenta Deus como governador, como regente geral, autoridade máxima sobre todas as nações. Ele tem o governo das nações em suas mãos. Leia o versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. O governo das nações pertence ao Senhor, inclusive a do Brasil. Mesmo aquelas que não reconhecem o senhorio de Deus, como os países orientais, que têm uma sua adoração e devoção a outros deuses, mesmo nessas nações, mesmo nestes países, Deus tem o governo sobre elas. E quando se fala de autoridade, de governo, de lei, pode ser interessado também a qualquer tipo de liderança, a qualquer pessoa que é líder e tem autoridade sobre alguém, sobre pessoas, enfim. Porque toda a autoridade governante é dada por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz assim:
Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, qualquer autoridade, seja familiar, escolar, seja no governo, de forma geral, é uma autoridade constituída por Deus. Então, os princípios que nós vamos aprender aqui no Salmos 82 também servem para essas autoridades que nós já comentamos. E o nosso capítulo de hoje pode ser dividido em 3 partes. No primeiro versículo, o Senhor traz conselhos aos governantes. Versículo 3 e 4, nós vamos ver as atitudes destes governantes. E os versículos restantes até o 8 é o chamado de Deus aos povos, é o momento de julgamento. Asaf, nosso escritor deste salmo, ele declara que Deus está na congregação dos poderosos, ou seja, ele tem toda a autoridade, todo o poder. Ele é o justo juiz e ele estabelece as leis para serem obedecidas. Além de ser juiz, Deus também é o júri. Por quê? Porque ele não precisa de ninguém para contar os fatos das nações e das atitudes de seus governantes, porque ele mesmo, lá do seu trono, observa tudo o que se passa na terra. Além de ser juiz e júri, ele é o advogado de defesa daqueles que são necessitados, daqueles que estão vivendo em aflição, daqueles que vivem a injustiça por causa destes maus governantes. Olha que tremendo. Sendo o Senhor Deus a maior autoridade suprema sobre toda a terra, onde a autoridade, governo, leis e justiça está em suas mãos, ele assim deseja que a justiça dos homens também reflita a justiça que vem dele. E se essa justiça não reflete a justiça de Deus, vai refletir a justiça de outra coisa, ou de outros deuses, ou de uma ideologia. No caso do nosso versículo aqui, quando diz julga no meio dos deuses, o texto está falando de pessoas que têm autoridade e o governo sobre uma nação. São governantes, e o que Deus espera é que eles façam justiça nos seus atos de governo, de forma que todos sejam beneficiados com as suas leis. Mas será que é isso que acontece? Claro que não. Claro que não. A injustiça é vista não só no Brasil, mas em diversas nações da terra, e se dizer em todas, porque a corrupção não surgiu de agora, séculos e séculos. A corrupção vem tomando conta no governo de reis, rainhas, presidentes, governadores, enfim, do governo de forma geral. E esses deuses são pessoas que receberam a enorme responsabilidade de representar o Senhor na terra e de interpretar e aplicar a fé. Vejam que tamanha é essa responsabilidade, mas que se esquece de Deus, se esquece daquilo que o Senhor falou. E vejam o que Deus falou sobre julgar com justiça. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, ou seja, não serás corrupto. Não farás acepção de pessoas, a igualdade social, a inclusão social, nem tomarás soborno, mais uma vez corrupção,
porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Percebam que o Senhor é o Deus da justiça e Ele estabeleceu a sua lei para que o juiz, o governante, o deputado, o governador, presidente, prefeito, senadores possam agir com justiça, não fazendo acepção de pessoas e nem aceitando subornos. É uma responsabilidade tremenda ser representante do Senhor na terra, procurar fazer justiça mediante a aplicação correta da lei. E o que nós observamos? As nações da terra cada vez mais se distanciando da palavra, da justiça, da moralidade. E esta é justamente a canção do salmista Asaf. Eles estão governando. As nações estão governando seus governantes, mas não com justiça. Por isso, serão julgados com a mesma impiedade. O próprio Deus, Ele vê, é um Deus que preside a congregação, que faz essa reunião, e é um Deus que julga. Julga o quê? As causas da injustiça que favorecem os perversos, enquanto os necessitados estão em defesa. Favoritismo. Isso nem é necessário fazermos comentários, porque é visto na nação brasileira. E como nós já ouvimos em salmos anteriores, cadê o Asaf desta geração que levanta em clamor ao Senhor, em oração pela nação brasileira? Cadê os Asafs, homens e mulheres, que ora, levanta-te, ó Deus, julga a terra? Não adianta murmurarmos, reclamarmos das ações dos governantes, das ações governamentais, reclamar, murmurar, fazer piadas, não adianta senão dobrarmos o nosso joelho e clamarmos ao Senhor assim como Asaf. E esta era uma canção cantada na congregação, onde provavelmente o rei estava presente. E aí Asaf continua dizendo aqui no versículo 3, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Já pensou o rei sentado ali no trono, no meio da congregação, ouvindo este louvor e dizendo, olha, defendei os pobres. Agora, se ele fosse um rei justo, com certeza essas palavras, este louvor, vai arder no coração. Eu espero que assim seja. Que haja mudança de comportamento, haja amor pelo próximo. Porque quando eu pratico a injustiça é porque me falta amor. Quando eu pratico com a acepção de pessoas, quando eu não tenho a igualdade social, quando eu não tenho a inclusão de pessoas, seja em que segmento e que área for, é porque eu não tenho amor ao próximo. E nós precisamos orar e clamar, e precisamos também observar as ideias dos partidos políticos que estão aí se candidatando antes de irmos às urnas e escolher alguém que vai governar a nação. Será que suas propostas estão conforme a moralidade bíblica, princípios cristãos, princípios de vida, princípios de justiça? Temos que observar, temos que estar atentos. Não podemos ser alienados com este assunto, igreja. Deus deseja que o governo dos homens zelem pelo interesse daqueles que são esquecidos, que são a escória da sociedade, que são maltratados, que não são vistos, que não são amados. E aqui no texto nos apresenta algum destes, os pobres, que são considerados fracos,
os inferiores, os órfãos, que estão desprotegidos, sem pai, sem mãe, os desesperados, os oprimidos, os aflitos, aqueles que estão em necessidade de forma geral. E quando nós falamos sobre assistência social, chamamos a atenção também da Igreja de Cristo, em seu trabalho social, em auxiliar e resgatar estas vidas, não só no sentido bíblico, evangelístico, de levar Jesus Cristo, mas também de trazer o suprimento para a necessidade física. Por exemplo, se de repente na sua comunidade cristã não existe um trabalho social, por que não trazer esta ideia de levar cestas básicas ao necessitado, de repente uma campanha de roupa, de frio, ou um alimento para determinadas pessoas que moram em situações de risco? Enfim, podemos fazer algo para ajudar. Vamos tentar fazer. De fato, é uma responsabilidade dos governantes, mas nós, como Igreja do Senhor, podemos despertar e fazer sim. Porque até Jesus comentou que quando eu tive fome, me levaste comida, tive frio, trouxeste-me roupa. São aqueles que necessitam. E talvez você pode fazer algo para ajudar. Se de repente os governantes não estão fazendo nada, então podemos fazer algo. Talvez não venha alcançar a todos, mas as formiguinhas juntas podemos alcançar uma quantidade de pessoas que possam se beneficiar. E no versículo 4, Asaf comenta que estes governantes, eles estavam beneficiando os criminosos, estavam subordinando e deixavam de cuidar dos órfãos e das viúvas, que foi uma lei estabelecida por Deus no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 21. Em diversos outros textos, fala-se sobre o cuidado do órfão, da viúva, do aflito e do necessitado de forma geral. Os juízes da terra devem guardar a lei de Deus e não demonstrar parcialidade. E essa questão pode se levar aos segmentos que falamos no início, as autoridades, os governos, as políticas, dentro de um lar, uma escola, uma igreja. É preciso ter justiça e parcialidade. Quantos pais dão preferência a um filho e deixa desprezado o outro? Quantos departamentos de um ministério, de uma igreja, dão preferência a uns, desprezam outros? Que haja justiça, que haja igualdade de forma geral. Estes são os tipos de governo que Deus espera dos governantes dessa terra. E estes são esses 3 elementos que nós vimos aqui neste capítulo. Que haja justiça para cuidar, defender e libertar. Cuidar daqueles que estão em esquecimento. Que haja justiça. Justiça para aqueles que não podem se defender. Liberdade para aqueles que estão presos, que estão em condições inferiores. E este princípio também se aplica à igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardeis estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Percebam que toda lei vem do Senhor, emana do Senhor, que toda justiça emana do Senhor. E se de repente você não acredita em Deus e nem na Bíblia, de onde você fundamenta a justiça para todos? É preciso acreditar em Deus. É preciso acreditar no poder soberano dele, porque dele emana a justiça. De onde vem o desejo de proteger os mais fracos, se não de Deus? Sim, vem de Deus. Em Malaquias, capítulo 4 e versículo 2, diz assim: Mas
para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. Sim, Jesus é o sol da justiça, Ele é a fonte. Mas o mundo incoerente em que vivemos não reconhece que vem de Deus. Não, jamais vão reconhecer. E a questão é que essa desobediência, esse descaso às leis de Deus, a sua justiça estabelecida, que o desejo dele é que os homens reflitam essa justiça, e a desobediência deles vai fazer o quê? Vai abalar os fundamentos da sociedade, vai ameaçar a integridade, vai ameaçar a moralidade, vai ameaçar as famílias, vai ameaçar todos os segmentos quando se desobedecem às leis de Deus. Uns tornando-se mais ricos e os outros mais pobres. A lei moral de Deus é o parâmetro pelo qual a lei dos homens devem ser julgados. E você pode se perguntar, o que Deus está fazendo quando o povo de Israel canta este louvor por séculos e séculos? O que Deus está fazendo? Ele está aqui mostrando o seu poder, o seu domínio. Ele apresenta aqui o seu julgamento, e o julgamento é certo. Deus julgará na mesma medida de impiedade destes homens. Portanto, Deus é o ponto de partida para todo o governo das nações da terra, das normas morais e de todo bom governo, e responsabilizará a forma diferente da sua lei se acaso não cumprirem os seus conselhos. Asaf, então, acrescenta na sua oração, pedindo que Deus faça justiça em toda a terra e não apenas em Israel. O governo de Deus é eterno. Em Jesus podemos fazer parte deste governo. Basta somente crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o seu governo não findará. Haverá plena paz e justiça para todos sempre. Porque quem verdadeiramente cumpriu a justiça foi Cristo. Quem protege é Cristo. Quem cumpre a lei é Cristo. É preciso que haja lei neste mundo para que a salvação se espalhe sobre a terra. E se não existe justiça nos governos, seja em que segmento for, mas principalmente da nação brasileira, nós, como brasileiros, precisamos intensificar nossas orações e saber em quem vamos voltar, em quem vamos escolher para representar o governo da nação brasileira. Que Deus te abençoe. Amado Deus, em oração colocamos diante de Ti o Brasil, os seus governantes, de cada cidade, de cada município, os deputados, senadores, aqueles que são candidatos. O Senhor levante pessoas que tenham um coração sincero, um coração que ame o cidadão brasileiro, que de fato venha proteger, venha cuidar, venha livrar, que venha olhar para as dificuldades e necessidades do órfão, da viúva, do aflito. Enfim, ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Faça justiça, para que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.